Alô, pessoal, amigos e amigas, estamos juntos em mais um pós-jogo para você aqui no Conversa de Torcedor, aqui no nosso pós-jogo, né, no nosso canal de YouTube. E falando da vitória do Fluminense, pessoal, vitória tricolor, classificação para a semifinal da Taça Libertadores da América, vencendo pelo placar de 3-1, os gols de John Kennedy, Cano 2 vezes, artilheiro da Taça Libertadores, com 9 gols marcados, e o gol do Zabala para a equipe do Olímpia do Paraguai, né? O jogo, né, que foi realizado no estádio Defensor del Chaco, o time do Fluminense jogando, né, com muita eficiência, e os paraguaios bateram muito em cima dos jogadores do Fluminense, lógico, né? Teve essa situação da equipe paraguaia. Mas vamos falar aqui de tudo que aconteceu nesse jogo, mas a propósito, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhando nossos vídeos, também deixando seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho e também ativando o sininho de notificações. Além também de seguir o Conversa de Torcedor nas redes sociais. Redes sociais, no Facebook e também no Instagram, @Conversa de Torcedor. Ok? E não esquecendo, terças e quintas-feiras, às 18 horas, no Conversa de Torcedor Notícias, aqui no nosso canal do YouTube, e também o nosso programa ao vivo às 11 da manhã, de todo sábado na Rádio Nossas Copacabana, 98.7 FM, também pelo site radioNSC.com, pela Radiosnet e ainda pelo YouTube do Conversa de Torcedor, com o Alberto Baile, Jaldo Rodrigues e eu, toda a nossa equipe, falando sobre futebol carioca para você. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela companhia, de estarmos juntos mais uma vez. E falando sobre o Fluminense, né? O Fluminense, né, se classificou para a semifinal depois de 15 anos, né? Que vai encarar contra o Internacional de Porto Alegre, né? E conseguindo essa vitória, né, que foi construído no primeiro jogo pelo placar de 2-0 no Maracanã lotado, né? Os gols marcados pela equipe do time do Fluminense, 2-0, pelo placar de 2-0, né, contra a equipe do time do Olímpia do Paraguai no Maracanã. E aí teve essa vitória do Fluminense pelo placar de 3-1, né? E dessa competição, né, que, né, por meio dessa situação, o time do Fluminense conseguindo essa classificação histórica, né? E isso acabou sendo representada por, assim, por questões, fatores que nós vamos estar falando sobre isso. Então, falando sobre isso também, que no caso do Cano e do John Kennedy, que resolveram a parada em que venceram na ida, fizeram os gols na ida e na volta, porque a estratégia do treinador foi fatal nessa situação para a equipe do Olímpia, porque o Germancano marcou no Maracanã com a participação do John Kennedy, certo? E aí, na volta, quem abriu o marcador foi o Kennedy, que fez o gol, né? Em um momento de pressão inicial do Olímpia do Paraguai, precisando do resultado, que precisava de um resultado que possa garantir o time do Olímpia para a semifinal, mas, né, fez o gol. E no segundo tempo, com para cá já empatado o jogo na partida e tal, nessas situações, Cano apareceu para resolver em duas oportunidades, marcando os gols, inclusive para a equipe do time do Fluminense. Essa forma, né, o argentino se isolou com 9 gols em 9 jogos na competição, né? E isso acaba representando por um trabalho que o Germancano está fazendo nesse campeonato, e com 35 gols, né, nesse ano de 2023. Então, é um artilheiro do Brasil nesse ano de 2023. Então, meus amigos, é um grande jogador, um grande artilheiro, né? E também, inclusive, por dois fatores negativos, né? Por duas questões negativas, né? Por parte positiva, para o Fluminense, que a dupla o Germancano e John Kennedy fizeram os gols, mas, né, assim, pela parte positiva, pelo lado do Fluminense, e pelo lado negativo, que tivemos aí em duas oportunidades, por conta que no primeiro gol, inclusive, do gol do John Kennedy, em que o Keno foi atingido por uma garrafa arremessada por torcedores do Olímpia, né? O jogo ficou paralisado, com o atacante caindo no gramado, e também
infelizmente teve isso, né? Mais um caso de racismo, né? Que deveria ser combatido no futebol, mas isso continua acontecendo, infelizmente, né? Por conta disso, e que nas arquibancadas do Defensor del Chaco, torcedores do Olímpia, foram flagrados fazendo atos racistas, né? Para o setor destinado à torcida do Fluminense. Então, racismo é uma situação complicada. Não adianta você colocar, botando cartazes, dizendo somos todos contra o preconceito, que isso aí é pura decoração. Está na hora de tentar fazer isso, de dar uma punição a esses caras na prática, e não é só na descrição, é na prática, porque isso, precisamos ter isso, porque é uma situação, de uma forma, esse preconceito de racismo é de uma forma criminosa, que tem que ser combatida nisso, e acaba tendo, né, situação. Já aconteceu isso no jogo, né? Já aconteceu isso no jogo do Santos contra o Audax Italiano pela Sul-Americana, do Corinthians contra o Universitário também, também do jogo Flamengo e Olímpia também, na rodada passada pela Libertadores também, teve essa situação. Tem que acabar com isso, tem que acabar com essa situação, que isso está simplesmente aí, isso está sendo muito vista, né, na televisão, isso está sendo muito vista também pela internet, essa situação de torcedores que, infelizmente, tem essa situação nessa situação que isso não é, isso, sabe, isso não dá para ser discutido, porque isso é uma coisa triste de se ver. Então, uma coisa que a gente tem que falar sobre isso. Mas vamos falar aqui agora, pessoal, sobre o futebol. O Fluminense venceu o jogo pelo placar de 3-1. Vamos falar aqui do primeiro tempo de partida, porque o time do Olímpia pressionou desde o primeiro minuto, né? E exigindo do goleiro Fábio 3 vezes, né? Diga-se passagem, porque o Fábio agarrou muito nesse jogo aí, né? Conseguindo ter essa experiência no gol, né? Diga-se passagem, né? E nesse caso aí que a gente tem que falar aqui, no primeiro lance do Fábio, que foi defendido, né? Foi no lance do Silva, né? Homenageando o lance do Silva, né? Aos 9 minutos de partida do primeiro tempo, no lance que o Silva cobra a falta na área e o zagueiro România, né, ganha no alto e cabeceia. O Fábio fez grande defesa, certo? E o detalhe também, o Cano salvou, né, inclusive, também aos 9, de uma cobrança de escanteio, e o Gamarra ganha no alto. O Cano salvou, né, a bola enquanto estava indo a caminho do gol. O Olímpia levou o perigo para o alto também. Outra vez o Fábio novamente, a segunda defesa, e novamente o România de novo, com ele de novo aos 10, né? O Zabala bateu o escanteio mais uma vez na primeira trave, o România de cabeça, e o Fábio fez grande defesa. Uma pressão, inclusive, porque o time do Fluminense tem muitas situações. Então, meus amigos, e que principalmente o que aconteceu no jogo, que a equipe do time do Olímpia, tendo os ataques, de um dos ataques dentro de uma situação aí, mas, meus amigos, Fluminense tentando apostar nos contra-ataques no primeiro tempo, né? Por exemplo, teve 2 oportunidades, né, em que, principalmente também nessa situação, na primeira, aos 12 minutos, teve um lance do Keno que tentou um passe para o Arias, né? Mas o Gamarra faz um bom desarme, e o colombiano sairia cara a cara com o goleiro Espínola, da equipe do time do Olímpia do Paraguai, né? Do primeiro lance de perigo. Mas no segundo lance, o time do Fluminense conseguiu ter esse contra-ataque, né? Aos 23, no lance do Keno, que recebeu o passe pelo meio, lançou para o John Kennedy, que saiu cara a cara com o goleiro Espínola, né? E que finalizou, né, no alto, sem chance para o goleiro.
abrindo o marcador. E aí teve a situação do Keno, que nós falamos aqui, porque o Keno que foi atingido, né, por uma garrafa, né? E aí é uma situação complicada. Esse foi o 13º gol dele com a camisa do Fluminense, né? O John Kennedy, o 7º gol na temporada. Então, a equipe do time do Fluminense, que abriu a contagem, né? Abriu a contagem no jogo, e aí, com a ampliação do marcador à vantagem, o Fluminense chegou a dominar mais o jogo, né? Chegou a dominar mais a partida, tendo troca de passes, né? Para tentar conseguir. Conseguiu trocar passes na defesa, mas o Olímpia voltou a ameaçar o tricolor na partida, né? Pelo alto, inclusive. Então, o time do Fluminense trocando passes na defesa, o Olímpia voltando a ameaçar o tricolor pelo alto, né? Inclusive. E aí, nessa situação, e que uma dessas situações aí também, antes, né, nesse sentido aí, no lance que temos aí aos 34, do lance que o Cano recebe o lançamento de Fábio e ajeitou para o John Kennedy, que toca para o Keno, arrisca de longe, finaliza a bola, entanto sai para a lateral no outro lado de campo. O time do Fluminense teve essa chance, tentando conseguir algumas chances, né? Mas a equipe do time do time do Olímpia, que eu estava falando aqui, insistindo na chance pelo alto, por exemplo, aos 33, e que o Ortiz recebeu pelo meio de campo, lançou diretamente para a área, o Fábio afastou de soco e tentando conseguir aí a Olímpia pelo alto, né? E só na base do chuveirinho, né? Na base do chuveirinho tentando fazer alguma coisa. Então, meus amigos, em que o Fluminense trocando passe, que já falamos aqui no lance, e aí o time do Fluminense perdeu a posse de bola, inclusive, que o time do Olímpia desceu com o Leandro Silva, que arriscou de longe, mas o Fábio fez a defesa. No mesmo lance, numa cobrança de lateral do Salazar na área, a defesa do Fluminense afastou e os jogadores do Olímpia pediram pênalti do toque aí na área, mas quem bateu no braço foi do România, do time do Olímpia. E aí, meus amigos, certamente, né, que também de poucas vezes, né, que teve finalizações pelo chão do Olímpia, que saiu do empate na partida, né? Antes do lance do Zabala, aos 43, um minuto atrás, é que teve uma boa chegada do John Kennedy, né? Em que teve uma jogada para a esquerda, o Cano deixou com o John Kennedy na área, que girou bem, mas não finalizou, né? E errou o passe, que foi uma boa chegada no Fluminense. Mas só que o Olímpia empatou no jogo, que teve aí o lateral esquerdo que recebeu no canto da área, né? Ameaçou o cruzamento com a esquerda, mas corta para a direita e driblou o Samuel Xavier e finalizou, ainda bate no Nilo e tirou completamente a chance de defesa do goleiro Fábio, empatando o jogo, né? E aí o time do Olímpia empatou na partida e teve aí o 30º gol sofrido, né? Fora de casa, do time do Fluminense. Então, a equipe do time do Fluminense o time do Fluminense tomou um empate na partida, e aí, no primeiro tempo, o time do Olímpia tentando a chance, mas não conseguindo, né? Teve uma cobrança de falta, da equipe do time do Olímpia, né? A bola foi em cima, saiu por cima do gol do goleiro Fábio, na cobrança do Silva, aos 48 minutos, e acabou o primeiro tempo. Então, a equipe do time do Fluminense, né, deve abrir o marcador, mas deixou o time do Olímpia empatar a partida pelo erro, né? Porque o troca de passe na defesa, tal, que isso complica. Então, isso uma coisa de praxe, né, do técnico Fernando Diniz para fazer algumas jogadas. Mas só que isso que é perigo, né, por conta da pressão na saída de bola. E aí o Olímpia voltou para o segundo tempo querendo o jogo, porque temos aí a substituição, né, colocando aí, o Arce colocando aí um atacante, tirando o volante, colocando mais um atacante, né, tentando conseguir virada da partida, virada de jogo, né.
e desperdiçou aí 2 chances do lance com o Ivan Torres, né? Teve a substituição também aos 10 do lance com o Marlon entrando no lugar do Felipe Melo, inclusive, e o Ivan Torres perdeu 2 chances, né? Principalmente aí, errando 2 chances de gol para a equipe do time do Olímpia, né? Inclusive teve algumas mexidas do segundo tempo, né? No início do segundo tempo, o time do Olímpia pressionando o Fluminense, tentando ser eficiente nos contra-ataques, né? E que o Keno tentou repetir a jogada com o John Kennedy, que originou pelo gol, mas o passe saiu forte, né? Aos 12 e ficou com o Olímpia do Paraguai. E aí, esse detalhe da equipe do time da equipe do time do Olímpia, né, que também teve a chance desperdiçada no lance, em que o Salazar cruzou na área, o Brureira, ganhou no alto, levantou e isolou a bola sozinho na área. Esse foi a segunda chance desperdiçada por ele na partida. Na primeira vez, que foi no início do segundo tempo, em que teve aí a chance de gol aí com o Ivan Torres, né? E que no primeiro minuto de jogo, no primeiro minuto de partida, em que o Silva cruzou na intermediária, na segunda trave, e o Ivan Torres cabeceou por cima do gol, né? E que até pediram o pênalti, os jogadores do Olímpia, por conta do lance no começo da jogada, mas o Diogo Barbosa afastou de ombro. E aí teve as substituições, né? Agora teve nessas substituições do Fluminense e do Olímpia para tentar conseguir. O Fluminense, né, teve aí o Delis Gonzalez e Fernandes pelo Olímpia entraram para as saídas do Brureira e o Ivan Torres, né, que perdeu 2 vezes na cara do gol. Brureira, né, o artilheiro da equipe do Olímpia, e do Ivan Torres, que saíram. Então, o time do Fluminense tentando marcar aí com Lima e Alexander, que entraram nos lugares de Keno e do Ganso, tentando ter uma marcação. O time do Fluminense encontrando dificuldades na partida agora no segundo tempo por conta disso, né? Que, por exemplo, o Ares, que recebeu nas costas do campo de defesa e foi derrubado pelo Ortiz, né? Em que sempre no ataque nas bolas pelo alto, a equipe paraguaia não exigiu muito do goleiro Fábio, não, né? Em comparação no primeiro tempo, mas entre comparação do segundo tempo. Então, o time do Olímpia cedeu os contra-ataques, com exceção de para fazer gols, né? Então, meus amigos, tivemos aí, né, que teve aí a situação de briga entre jogadores do Olímpia, do Paraguai e do Fluminense. Por exemplo, o Marlon e o Paiva se estranharam, né, aos 21 minutos, e também de uma situação aí, o time do Fluminense tentando conseguir segurar o resultado, né? E que o árbitro, o Jesus Valenzuela na Venezuela, que também, por essa circunstância também que deixava o jogo rolar. Tivemos aí a expulsão do jogador, o Cardoso, né, o meio de campo da equipe do time do Olímpia, né? Um puxão em um contra-ataque do Lima, né? E ficou com 1 a menos o time do Olímpia, tentando conseguir. O time do Olímpia batendo muito nos jogadores do time do Fluminense. Batendo muito mesmo, batendo muito, né? Diga-se passagem. Então, nesse detalhe também tivemos aí um lance do Lima, que foi a melhor chance do Fluminense do segundo tempo, né? Principalmente o que aconteceu no lance em que o Lima recebeu o passe do Alexander, né? Que acabaram de entrar na partida, invadiu a área, mas finalizou desequilibrado para a defesa do Espínola, que foi a melhor chance da equipe do time do Fluminense na segunda etapa. E aí, o time dos jogadores do Olímpia pediram o pênalti do Delis Gonzalez, que não marcou, né, que não foi pênalti, né, do lance do Delis Gonzalez, que não foi pênalti. E aí, a eficiência que falou mais alto,
né, a eficiência que falou mais alto por conta dos lances de ataque de muito perigo, porque vocês sabem que, repito, as bolas aéreas que o time do Olímpia, que não exigiram muito do goleiro Fábio na segunda etapa, né, em comparação na primeira, e que cedeu mais os contra-ataques para o Fluminense com necessidade de fazer gols, né, e isso acabou acontecendo aos 34, com o John Kennedy, que fez uma boa jogada, né? Ou melhor, no começo da jogada foi do Lima, que fez uma jogada para a esquerda, encontrou o Cano, que toca para o John Kennedy para tirar a defesa, finalizando na trave e no rebote, o Dimancano fazendo o gol, né, de joelho para fazer o gol, ampliando a vantagem aí, né, em que também de pressão muito grande. A pressão no jogo é tão grande e que o Bandeirinha, meus amigos, o Bandeirinha levou uma bolada na orelha, né? E sentiu dois na lateral do campo. A pressão é muito grande dentro do jogo e que, principalmente, que aconteceu na partida. Ele levou uma bolada na orelha, né? Inclusive, que, assim, sentindo dois na lateral de campo, na lateral, né, de partida. Então, é uma pressão muito grande lá no Paraguai, isso. É uma pressão muito grande. Esse foi o gol de 76 do argentino para a equipe tricolor e só corrigindo, é o 32º gol dele. Eu falei 35º, mas é o 32º gol dele da temporada, inclusive. Não era nessa situação, não. Era 35º, não, é o 32º, tá, pessoal? 32º, 32 gols no ano. Então, só corrigindo. Então, temos aí a substituição do Quintana entrando e o Montenegro também para as saídas do Silva e do Ortiz, né? Silva e Ortiz saíram. Então, tivemos aí temos aí a pressão do Fluminense, né? De pressão do Fluminense, né? Inclusive, que tivemos aí no final da partida, que definiu o resultado, nas jogadas do John Kennedy, inclusive, né? Que teve, né? Ele fez uma boa atuação o John Kennedy na partida, que teve 2 chances para ele. Aos 38, que recebeu na esquerda, invadiu a área e finalizou de canhota para fora, né? E outro lance que ele driblou a marcação da área do Olímpia, mas o Gamarra desarmou o atacante, né? Que foi o último lance dele na partida do John Kennedy, que acabou sendo substituído pelo Ione Gonzalez, né? Ione Gonzalez entrou no lugar do John Kennedy e também o Lelê entrou no lugar do John Arias. E aí o time do Fluminense, né? Que já estava o time do Fluminense tendo essa classificação, né? Outra vez num contra-ataque, conseguindo essa vitória, né? Classificando a equipe do time do Fluminense definitivamente para a fase semifinal da competição, no lance de um contra-ataque, mais um contra-ataque do time tricolor. Lima fez uma boa jogada, deixou o Cano na cara do goleiro e driblando o Espínola para fazer o gol, né? Fazendo o gol e o terceiro gol da equipe, fazendo o L de novo, né? Pela segunda vez na partida, e o terceiro gol do time do Fluminense, né? E o Cano de novo fazendo o L pela segunda vez, né? Fez, né? Pela segunda vez, né? No jogo, na partida. Então, acabou a partida com esse gol de Cano, classificando a equipe do time do Fluminense, né? Em que, depois de 15 anos, voltando, né, por uma fase semifinal da competição, né? Diga-se de passagem, o time do Fluminense, né, do principal, né? Em que essa hegemonia brasileira, inclusive, que temos aí mais uma vez, né, que tem 3 representantes, terceiro ano consecutivo que isso acontece, né? Apenas o Brasil conseguiu tal feito na história da competição, né? Só o Brasil, né? Apenas o Brasil só conseguiu o tal feito na competição, inclusive. Então, meus amigos, esse é o detalhe. Então, o Fluminense conseguiu essa vitória, né? Porque o time do Olímpia bateu muito em cima dos jogadores do Fluminense, inclusive o Cano também foi vítima nessa situação dos jogadores do Olímpia, né? Então, meus amigos, o time do Fluminense conseguiu uma vitória de uma maneira importante, né? Porque o Fluminense conseguiu ter essa lógica da partida, jogando para vencer, não se acovardando, né? Não sendo covarde lá atrás, né? Para tentar segurar o resultado, e sim tentando buscar a vitória, lutando pela vitória, buscando ser consistente nas jogadas,
Isso que é muito importante. Então, não se acovardar, né? Não se acovardar na partida, né? Em tese, não se acovardando em tese na partida que precisa da vitória e conseguiu fazer isso, né? Lutando pela vitória, é isso, que o time do Fluminense conseguiu essa vitória importante, que vai encarar contra a equipe do time do Internacional na próxima fase da Libertadores. Os jogos da Libertadores são do dia 27 de setembro e 4 de outubro, né? 27 de setembro e 4 de outubro, né? Os jogos de ida e da volta. O time do Fluminense enfrenta o Inter no Maracanã e na outra partida no Beira-Rio. E o time do Fluminense encara contra a equipe do time do Fortaleza às 4 horas da tarde no estádio do Raulino de Oliveira por conta do gramado no estádio do Maracanã, que tem que ser reparado, né? Que deve ser reparado para as obras, ou melhor, para um reparo do gramado do Maracanã, tá bom? Números na partida aqui para vocês. Tivemos aí 53% de posse de bola pelo Fluminense contra 47% do Olímpia, certo? Repetindo, 53% pelo Fluminense contra 47% do Olímpia em posse de bola. Números do jogo para vocês: faltas 16-12 para a equipe do Olímpia, 21-7 finalizações para a equipe do time paraguaio e 5-4 finalizações no gol para a equipe do time do Olímpia do Paraguai, 5-4 em chutes no gol, ok? Vitória do Fluminense, 3-1, né? Fecha tricolor, classificado para a semifinal da Taça Libertadores da América. Depois de 15 anos, o Fluminense volta a disputar em uma semifinal de Libertadores, está entre os quatro melhores nessa Copa Libertadores da América. Tá bom? Estamos encerrando o nosso pós-jogo de hoje, né? Estamos encerrando o nosso pós-jogo de hoje. Muito obrigado pela sua companhia de sempre. Tá bom, pessoal? Agradecendo a você pela companhia. Se inscreva no nosso canal do YouTube do Conversa de Torcedor. Compartilhe nossos conteúdos. Ative o sininho de notificações para você conferir os nossos vídeos. E deixando o seu like, é claro, deixando o seu like, que é muito importante no nosso canal de YouTube, compartilhando, né, ativando o sininho, repetindo, deixando seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, fortalecendo o nosso trabalho, e também seguindo nas nossas redes sociais, Facebook e no Instagram, @Conversa de Torcedor. E não esquecendo, para você conferir, terças e quintas, a partir das 18 horas, terças e quintas, 18 horas, no Conversa de Torcedor Notícias. Conversa de Torcedor Notícias para vocês. E também o nosso programa ao vivo, neste sábado, temos aí o Conversa de Torcedor. Daqui a pouquinho temos o Conversa de Torcedor. 11 da manhã, Alberto Baes, João do Rodrigues e eu, toda a equipe falando de futebol carioca para você, às 11 da manhã, na rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, rádio Nossa Senhora de Copacabana, repito, 98.7 FM, acompanhando pelo site da rádio, nsc.com, também no nosso canal de YouTube do Conversa de Torcedor, na transmissão ao vivo, e também para a Rádio Net, com certeza, além de acompanhar pela DAIO 98.7 FM, tá bom? Muito obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo aqui do nosso pós-jogo para você aqui no Conversa de Torcedor. Valeu, galera!